Olá, queridos e amados irmãos, saudações em Cristo. Eu sou o pastor Levi Longaray, esse é o seu canal Bíblia em Foco. Eu estou com vocês em mais uma rica oportunidade. Agradecido a Deus pelo carinho, pelo apoio, agradecido a Deus pelos comentários incentivadouros, agradecido a Deus pelas críticas, seja construtivas ou não construtivas, agradecido a Deus pela vida de cada um de vocês, que vocês, cada um faz parte das minhas orações, pois todas as vezes que tenho a oportunidade de clamar ao Senhor, estou colocando os inscritos do canal Bíblia em Foco nas minhas orações, pedindo a Deus que Deus venha ter misericórdia do seu lar, da sua família, da sua vida conjugal, da sua saúde, e que todo o trabalho profissional das suas mãos seja prosperado, e que Deus nos ensine a sermos submissos e obedientes a Deus, à família e ao ministério na última hora que vivemos sobre a face da terra. Queridos e amados irmãos, aqueles que estão se inscrevendo, sejam muito bem-vindos. Aqueles que já estão inscritos, meu carinho e meu apreço a todos vocês. Nunca esqueça de chegar nos nossos vídeos deixando seus likes. Isso positiva e nos faz entender que os likes estão dando incentivo ao nosso trabalho, que nosso trabalho está tendo relevância e que nós não estamos aqui simplesmente para perdermos o nosso tempo. O compartilhamento dos vídeos é muito importante porque nas suas redes sociais você tem muitos conhecidos e muitas pessoas também precisam ouvir e receber o que você está recebendo. Se você diagnosticar, se você extrair e ver que os nossos vídeos têm cunho bíblico e são uma bênção de Deus, você sinta-se à vontade para compartilhá-los. Se você achar que os nossos vídeos não têm relevância, nós respeitamos a sua ideia. Outro sim, é muito importante acionar o sino da notificação para que quando o vídeo chegue até o seu aparelho, você seja notificado através do sinal. Os comentários são muito bem-vindos, porque os comentários constroem muitas ideias. E com relação ao nosso trabalho, tenha em mente que nós estamos aqui para tentarmos levar até vocês uma palavra de verdade. Não estamos aqui não para brincarmos com o sentimento de nenhum ser humano, muito menos de um cristão verdadeiro que serve a Deus. E os cristãos que estão sendo enganados, nosso único intuito não é lhe afundar mais dentro da lama e do engano do abismo. Nós queremos tirar os seus pés do abismo, livrar você de um lugar de tormento, através da santa palavra de Deus, porque eu não tenho poder para fazer nada, eu não posso nada, mas a palavra de Deus pode muito. Então esse é o intuito do canal, a Bíblia em Foco. Fico muito triste, mas não me abate, e às vezes chateado de ver muitas pessoas falando mal do canal e criticando o nosso evangelho, que pregamos que é o evangelho bíblico, e a nossa pessoa. Mas as pessoas que verdadeiramente têm conhecimento de Deus e conhecimento de causa no evangelho, sabem que o que nós estamos fazendo é tentarmos arrebatarmos muitas almas das chamas do inferno e arrebatarmos vidas das garras do diabo para entregar nas mãos do Senhor. Esse é o nosso papel e esse é o nosso ofício aqui no YouTube. De forma alguma denegrir ou destruir com a vida de alguém. Não, de forma alguma. Hoje eu quero falar sobre seitas pseudo-cristãs. E hoje eu quero pedir para vocês com muita atenção na primeira fala, porque se eu falar agora vocês não vão esquecer. Esse vídeo vai ter duas partes. E eu preciso e quero muito diante de Deus que vocês visitem a primeira parte e a parte final, porque senão vocês não vão ter noção do estudo completo. Irmão, não pule de vídeo para outro vídeo quando você estiver assistindo e exaurindo alguma coisa, extraindo alguma coisa de uma parte inicial do assunto, da temática, e de repente você voa para o outro lado e você não sabe a conclusão nem o final da história, tá certo? Então eu peço a vocês, esse vai ter duas partes e eu quero que vocês assistam a primeira parte e a segunda parte. Vou falar sobre as testemunhas de Jeová. Você percebe que vai ter duas partes porque é um assunto que dá muito pano para a manga. E eu sei que tem muitas pessoas que sabem muito mais que eu de Bíblia. Eu não sou o único que Deus deu algum conhecimento. Tem muitas pessoas que galgaram bastante conhecimento, mas tem que ser humilde para dar ideias, para falar e para estudar. Porque não adianta um conhecimento soberbo, a pessoa já sai xingando e não sabe sentar para estudar a palavra de Deus como ela é. Então precisa ter muita sabedoria. As testemunhas de Jeová, é isso que nós vamos falar. Formam uma das seitas que mais cresce atualmente no Brasil.
as Testemunhas de Jeová formam uma das seitas pseudo-cristã que mais cresce no Brasil. E esse povo aqui é mesquinho, complicado. Esse povo aqui, eles não dão a mínima para crente. Por exemplo, por que eu estou falando? Não vai pensar que eu estou falando sem sabedoria. Já vivi, já usufruí e já desfrutei. Tem na família da minha esposa gente dessa natureza. E eles não reconhecem crente como gente, eles passam longe. Eles são os únicos que detêm a verdade e estão certos. Esse povo aqui é muito complicado. Cínico, sábio em muitas partes, artimanhosos, sádicos. Esses aqui são terríveis. Eu vou dizer de cara dura, porque eu não vou ter medo de represália. São complicados. Esse povo aqui é terrível. Se vocês derem lugar, vocês estão completamente perdidos. Eles são uma das seitas pseudo-cristãs que mais cresce no Brasil e em outros países do mundo. Sua estratégia de atividades consiste em visitar casas, especialmente os novos convertidos. Vem daquela mesma ramificação de célula, G12, daquela ideia de muitos desigrejados que acreditam que não pode mais existir templo, que não pode existir igreja, porque viu como está tudo, seita está tudo meio junto. Se vocês analisar, depois que Deus abrir a tua mente, tirar o véu dos seus olhos, te revelar o profundo dessas coisas, você vai ver que anda tudo na mesma área, mais ou menos. Tudo é destruir com a igreja, terminar com o culto e fazer a palavra deles ter realidade. Vem com aquele papo de igreja primitiva, que eles evangelizam em casa, porque Cristo mandou de casa em casa, aquela coisa. E vão ganhando terreno. E as pessoas sem conhecimento bíblico abandonam a sua igreja. O quê? É verdade, o que eu quero lá na minha igreja? Encontrei agora o caminho. Então tenha muito cuidado, que isso aqui é uma destruição terrível, familiar, espiritual. Fica tranquilo que talvez Deus vai me orientar para falar um pouquinho sobre o que acontece com a família, mas a princípio vamos caminhando. Seu nome oficial é Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Seu nome oficial é esse, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Então, na verdade, isso aqui nasceu muito em cima de literatura. E você percebe que essa seita aqui, ela tem uma revista chamada Sentinela, e essa revista vale mais para eles que a Bíblia. Aqui os adeptos têm que disseminar a revista e distribuir aquele, porque vocês têm que ter cuidado, vocês têm que assistir todos os vídeos do meu canal, irmãos. Eu já falei para vocês visitar os vídeos velhos. Tem um vídeo que eu falo sobre imagem, literatura e música. E lá eu explico sobre isso que eu não vou explicar aqui. Então vocês assistam os vídeos para vocês conseguirem enriquecer e trazer o estudo para você de uma forma intrínseca, você estudar as coisas junto, unidas umas às outras, tá certo? Então, aquela revista tem que ser vendida, o evangelizador que vai vender a revista para lucro da seita, porque eles acham que não são contra dízimo. Então vocês percebem que aquela revista ele vai ter que vender um número cheio, tem que socar em você aquela revista, numa linguagem bem chula. Então você vai ver que eles sempre têm 3 pontos da Bíblia já marcados, eles marcam com um marcador na Bíblia ou com o dedo em algum lugar, já vem com o texto pronto para te destruir. Então se você der palanque, você está desfacelado. Seu nome oficial é esse, Tratado, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Seu nome comum, Testemunhas de Jeová, pelo qual são conhecidos a nível mundial. Também são chamados de Rosselitas, parênteses, em ligação com seu fundador. Tem coisas em comum com os adventistas do sétimo dia, irmãos. Eu disse para vocês, vão analisando, vocês vão ver. Vai ter coisa em comum com desigrejado, com adventista, com G12 e com tantas outras. Vai ter coisa em comum com Congregação Cristã do Brasil, com Igreja Cristã Maranata, vai ter coisa semelhante a Tabernáculo da Fé. Vão analisando que vocês vão ver, irmãos. Vai ter coisa semelhante a Mórmon e tantos outros, e tantas outras seitas pseudo-cristãs. E eu sei que você é alvejado, mas sinto muito, não posso fazer nada. Alguém tem que falar e passar o estudo sistemático verdadeiro da palavra de Deus, seja na igreja, no altar, no YouTube, em casa, onde que for, porque senão nós vamos ser enganados. Como que eu, como pastor, ou nós pastores, quantos teólogos formados nós temos assembleando, teólogos bíblicos, irmão, porque é falácia dizer que a maioria dos teólogos assembleanos são heréticos. Tem muita teologia, teólogos assembleanos heréticos, mas tem muitos teólogos da Assembleia de Deus bíblico que poderiam esmagar junto conosco essas seitas, mas se calam.
e não é só da Deus é Amor, da Assembleia, tem da Deus é Amor de várias igrejas, mas se calam, porque não querem tocar na igreja, na igreja, que na igreja é seito pseudo-cristão, não quer tocar no fulano. Ora, eu estava pensando um dia desse, se Deus me chamou como pastor, e eu daqui a pouco, por amor a um parente da minha igreja, da minha família que pertence a uma seita, ou por um parente meu que está divorciado e casou, ou por um motivo ou outro, daqui a pouco eu vou por amizade, para não ofender A ou B, para não dizer nada a C, eu vou me calar, daqui a pouco eu tenho que me calar, não vou conseguir mais pregar o evangelho. Então, normalmente, quem tem um compromisso real e verdadeiro com o evangelho, ele não vai ficar baseado porque o amigo dele é político famoso, Palácio da Alvorada, porque isso, porque aquilo. Se nós começar com essas coisas, irmãos, nós vamos ferir a Deus e a sua palavra, fazendo conluio e amizade com homens. Dá para respeitar os homens falando a verdade. Agora, se os homens não querem ouvir a verdade, daí não é problema nosso. Vocês entendem? Se cada um vai se magoar, cada um vai ficar mordido, queimado, dodóizinho, porque foi pregado uma verdade para ele, ou para a família dele, ou para alguém da igreja dele, ou contra outra placa ministerial, então nós não vamos pregar. Faz o seguinte, fecha a Bíblia, vamos ficar em casa quieto e acabou. Porque se nós não queremos combater, vamos ter que ficar calado. E não é meu papel. Eu, como obreiro, como servo de Deus, Deus me chamou para me explicar para as pessoas que querem ouvir a respeito da verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, tem muitas coisas relacionadas com outras seitas. Vocês cuidem, viu? Porque se vocês começarem a relacionar, vocês vão ver que cada seita tem um desvio doutrinário, 2, 3, 4. E se enquadrar todas essas seitas numa, dá uma seita grande e de uma heresia, de uma aberração sem tamanho, sem fim. Tá certo? Fundador, Charles Taze Russell, nasceu no estado de Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Outro, Estados Unidos, na época, a Batista estava muito forte, por lá surgiu o santo, o irmão, o reverendo, que ele chegou a dobrar a língua para respeitar um herético desse, o William Marshall Braio, esse Charles Tales, o Miller. Muitos desses homens aqui faziam suas conferências por lá, e de lá, com amizade, conversa daqui, ouviu o outro herético de lá foi surgindo todos esses movimentos falsos de aberração que nós temos hoje dentro do Evangelho. Paralelos ao Evangelho. Em 1852, então, ele nasceu o Charles Taze Russell. Era de família evangélica. Cresceu na igreja presbiteriana. Por isso que eu digo para vocês, nasceram presbiteriana, metodista, batista, e dali eles foram se rebelando, na verdade, porque o camarada que prega, que esses camaradas pregaram, eu não tenho orgulho dessa gente aqui. Eles se rebeliaram contra a igreja desde que pregavam a verdadeira palavra e saíram para fundar o seu movimento falso. Cresceu na igreja presbiteriana, depois na congregacional, e com a idade de 14 anos ingressou na igreja adventista. Olha só, 3 passagens. E com 14 anos esse menino, desorientado da cabeça, que não teve formação nem de pai, nem de mãe e nem de igreja, eram os rebeldes dentro da igreja que estava, já estava na adventista com 14 anos. Você percebe que adventismo, testemunho de Jeová e essas coisas mais antigas andam tudo junto. E dali logo já derivou mais umas que eu já falei nos outros vídeos, tá certo, meus irmãos? Ao estudar doutrinas adventistas, começou a formular ideias errôneas acerca da imortalidade da alma e o castigo eterno. Preste muito bem atenção. Já começou a ter dúvidas sobre as doutrinas da imortalidade da alma e do castigo eterno. Russell não tinha um bom procedimento, deixando vários processos judiciais. Aí já vai no caráter, na vida pessoal, já se percebe que a pessoa não tem caráter. Inclusive um de sua própria esposa, um processo da sua própria esposa, que pediu divórcio alegando vida imoral do esposo e cruel tirania no lar. Um tirano dentro de casa, criador de novas doutrinas, com passagem por 2 ministérios, presbiteriana, um ministério que prega a Bíblia, naquela época pregava bastante a Bíblia, depois vai para outro movimento e depois para adventista, e aí, quarto, ele salta para fundar o movimento da Torre de Vigia. Então preste atenção que não tem nada bom nisso aqui. E era um tirano dentro de casa. Ele a afastou da sociedade, segundo ele, acometida de loucura. Deu a sua sanidade mental para sua esposa e tratou ela como louca, tirou ela da sociedade, escondeu ela para ele poder continuar com as aberrações dele. Eu sei muito bem a história desse lunático aqui. Isso é um maluco espiritual.
Isso é um adúltero, um colecionador de mulheres. Ele foi passível de acusações por diversos escândalos em seus negócios. Morreu em 1916. Aqui já tínhamos Daniel Ber, já tínhamos o Gunnar Ving, já tínhamos várias igrejas e várias seitas que já estavam espalhadas a nível de Brasil e de mundo. Então vocês têm que entender que de 1900 para cá você não pode ser bitolado, você tem que ter muita sabedoria para você entender o verdadeiro caminho e permanecer no verdadeiro caminho, porque o evangelho de 1900 para cá, ele está se cumprindo na íntegra. Cada década que passa, nós avançamos mais perto da vinda real e verdadeira de Cristo. Vai ser amanhã? Claro que não. Só hipócrita marca datas e dias. Quando que ele vai voltar? Não sei. A única coisa que eu sei é que ele vai voltar. E pelos conhecimentos bíblicos que eu tenho, os tempos e as estações que vão indicar a sua volta, e não uma data pré-marcada ou uma data marcada. Tá certo, meus irmãos? Jesus vai voltar, sim. Vai voltar. Com certeza ele vai voltar. Não tardará. Mas cabe a nós não prevermos datas, porque nós vamos incorrer em um preceito de heresia. Então ele morreu em 1916, após a morte de Russell Joseph Rutherford. Em 1869 a 1942 foi seu sucessor, já também falecido. Os irmãos entendem aí? De 1942 a 1969 foi sucessor do Charles, esse Joseph Rutherford. Entendeu? Eu não falo muito bem inglês, mas os irmãos talvez falam melhor que eu inglês, tá certo? Vamos caminhando, meus irmãos. História dos Testemunhos de Jeová. Surgiu nos Estados Unidos da América com Charles Taze Russell, em 1874. O primeiro nome da igreja foi Torre de Vigia. Charles a chamava de religião organizada. Esse era o nome que ele dava. Em 1879, o grupo se organizou numa sociedade. Tá certo? Sociedades, seitas secretas e seitas orientais e ocultismo é o que fazem parte das religiões pagãs, que nós estamos estudando e vamos estudar muito para frente. Em 1884, a sociedade se tornou pessoa jurídica, sendo legalmente registrada com o nome Sociedade de Folhetos da Torre de Vigia. Isso passou por Isso tem uma história, irmãos, muito longa. Isso trocou de nome várias vezes, por vários processos e por várias adivinhações com relação a profecias e predições. Então ele veio a ser Sociedade de Folhetos da Torre de Vigia de Sião, nome que foi alterado posteriormente. Em 1909, o nome da igreja mudou-se. Ali começou a vir os padrões, começou a se difundir, espalhar muito a igreja a nível nacional e mundial. Eles vieram também com uma nova performance, mudando e ratificando algumas coisas. É praticamente que nem o catolicismo romano. De tempo em tempo ratifica uma coisa para tentar corrigir uma aberração já existente. Em 1909, o nome da igreja mudou-se para Associação do Púlpito do Povo. E em 1914, para Aurora do Milênio. Porque eles pregam muito paraíso na terra, o milênio. O milênio na terra, o paraíso na terra, e automaticamente não tem céu, não tem salvação, não tem nada. É tudo aqui num paraíso na terra. Ou milênio, ou Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia e Russelitas. Então, vocês vão tendo ideia de quantas vezes eles mudaram a razão e o nome. O nome atual foi dado oficialmente em 1931. Para eles, o texto de Isaías 43:10 refere-se a eles, o que na verdade é a nação israelita. Expansão e atuação. No mundo operam em 232 países e ilhas, aproximadamente tendo 5.700.000.000 e 600.000 adeptos. Meu Deus do céu, irmãos, estão operando em 232 países e ilhas espalhadas pelo mundo e tem milhões de seguidores, milhões de adeptos. Perceba o quanto é forte essa seita. A sede mundial fica em Brooklyn, Nova York,
Segundo eles, chegaram ao Brasil em 1920 através de marinheiros brasileiros que conheceram testemunhas, entre aspas, em Nova York. Então os marinheiros brasileiros conheceram os testemunhas em Nova York e de lá vieram para cá difundir o seu trabalho. Lembrando que eles estão em 232 países e ilhas espalhadas pelo mundo, com milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores, de adeptos. Meu Deus do céu! 5 milhões e 600 mil adeptos. É muita gente. É muita gente para disseminar o erro e as aberrações. São em pouco mais de 487 mil adeptos no Brasil. Sua sede nacional fica em Cesário Lange, São Paulo. Os locais onde são mais fortes são África, América do Norte, Argentina, Bolívia, Brasil, China, Inglaterra, Japão e México. Irmãos, vocês imaginem que em países necessitados miseravelmente do evangelho, eles estão dominando e predominando, onde a carência, a miséria, a doença, a fome, eles estão enganando o povo, levando essa mensagem errônea. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e das pessoas que estão espalhadas nesse globo terrestre. Vamos à estratégia e ação. Estratégia e ação ou estratégia de ação dos testemunhos de Jeová. A propagação pela literatura é feita através de 2 revistas quinzenais no Brasil, a Sentinela e a Despertai. Quando você estiver num ambiente esperando para ser atendido, normalmente a nível de Brasil você vai ver em muitos lugares públicos, empresários que são do movimento, vocês vão ver em cima da mesinha de centro ou na sala de espera uma revista Despertai ou Sentinela. Você já pode saber que eles são malandro, esperto, inteligente. Eles colocam ali no meio dos livros, dos jornais, para que você pegue e também possa fazer leitura. E fazendo leitura você seja encantado pela seita. É uma atitude astuta, tipo de uma serpente, sagaz. Tá ali você... Então eles trabalham muito nessa literatura. Então os irmãos percebam isso. A revista Sentinela e Despertai. Publicam um ou mais livros por ano, sem nome do autor, capas coloridas, páginas ilustradas, papel inferior, preços baixos. Então os irmãos percebem que trabalham muito na literatura, nem que tem que baixar o preço, mas tem que disseminar a literatura. Eu disse para vocês num vídeo anterior meu que vocês têm que ter muito cuidado com a literatura. Esse é o meio que aceita a Voz da Verdade através da banda Voz da Verdade, que de verdade não tem nada, mas tem mais a voz de mentira. Eles usam para entrar na Deus é Amor, na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, em todas as igrejas evangélicas, de formação nova ou de formação antiga, através dos DVDs de literatura. Essa é uma forma que os sectários sabem muito bem desenvolver, que a igreja não conseguiu desenvolver distribuindo seus materiais. Tá certo, irmãos? Então eles trabalham muito com essa revista. Publicam um ou mais livros por ano, sem nome do autor, capas coloridas, páginas ilustradas, papel inferior de preços baixos, mas eles estão divulgando a literatura deles. Outra coisa, tem uma Bíblia bem antiga, que é meu livro de história bíblica, capa amarela, dourada, vermelha, de uma cor bem forte, que é cheia de ilustrações, que todo mundo acha que aquela Bíblia ali é uma Bíblia da igreja, aquela Bíblia ali dos Testemunhos de Jeová. Eu vi muitas casas de cristão, as ilustrações, os desenhos até que são bonitos, mas você vai perceber que no meio de algumas ilustrações vai ter aberrações e heresia. Você vai perceber que os textos também é voltado para tudo aquilo que eles pregam. É como a Adventista que eu falei em outro vídeo, ela tem escolas e faculdades pelo Brasil espalhado, porque eles exploraram essa área. E lá dentro daquela escola, ou dentro de qualquer setor público, eles vão tentar introduzir sorrateiramente as suas doutrinas. Então os irmãos têm que ter cuidado. Está estudando lá, estude, não vai sair do colégio porque é um colégio adventista, você vai ter que ter sabedoria, porque eles vão infiltrar em você as doutrinas deles, porque eles têm intuito com isso, de infiltrar suas doutrinas. Tá certo, meus irmãos? Vamos caminhando para nós ganharmos tempo. Tem sua própria versão da Bíblia, mal feita, preconceituosa, manipulada e concluída em 1967. Quando vocês verem uma Bíblia preta, escrita na capa Novo Mundo das Escrituras Sagradas, vocês podem perceber que vocês estão com a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas
com a Bíblia no peito, vocês estão com a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Vocês não estão com a Bíblia Sagrada, vocês estão com a Bíblia sangrada. Aquela Bíblia está distorcida, vários assuntos e vários temas do verdadeiro evangelho para puxar vocês para dentro da seita. E uma vez que vocês têm aquela Bíblia na mão, a outra Bíblia vocês esquecem. Eles vão te forçar a ser adepto e membro da seita, porque vão já abrir a Bíblia deles, que você vai achar que é a Bíblia verdadeira, você não conhece nada de evangelho, nem de seita, nada, e já vão pregar para você em cima dos textos que eles traduziram erroneamente para o bel prazer da seita deles. Entenderam? Então é muito difícil, complicado e muito fácil das pessoas que não conhecem, que estão sendo pescados, ser enganados. Também tem uma tradução do Novo Testamento chamada a Nova Tradução Mundial das Escrituras Gregas Cristãs. Presta atenção, a Nova Tradução Mundial das Escrituras Gregas Cristãs. No Google, na internet, tudo que é tipo de ensino, instrução da igreja, você vai perceber que eles entram paralelamente também colocando um estudo puxado para eles, sempre para arrebentar com o evangelho e puxar as pessoas para eles. São sagaz, são terrível, é um perigo de morte espiritual essa seita aqui, pseudo-cristã, esse Testemunho de Jeová. Na propagação pelo contato pessoal, todas são consideradas ministros ordenados por Deus. Tá certo? Na propagação pelo contato pessoal, todos são considerados ministros ordenados por Deus, fecha aspas. Costumam andar de 2 em 2, de porta em porta, oferecendo seus livros. Isto fazem sob pressão e com medo de serem rebaixados na seita. Os 7 passos que usam para ganhar adeptos, segundo o ex-adepto da Testemunho de Jeová, conhecedor e disseminador da doutrina dos Jeová, dos TJ, é o seguinte. Primeiro, colocar livros nas mãos das pessoas. Lembra que eu falei? Na prateleira, na mão das pessoas, enfim, colocar livro. Segunda atitude deles, com medo de serem rebaixados. Segunda visita, primeiro colocar livro, segunda visita para encorajamento. Te visita uma vez e faz a segunda visita para te dar um encorajamento. E aí automaticamente você já está começando a ter uma lavagem cerebral e provavelmente que nunca mais você vai se recuperar. Tá certo? Dê invasão, entre que vocês nunca mais vão se recuperar. Sair é a coisa mais difícil que tem. Conheço escravos e mais escravos da seita Testemunho de Jeová. Terceiro, estudo de um livro da seita no lar. Eles vão vir para o teu lar. E quando vem para dentro de casa, mãe domina esposa, família, filhos, acabou. Eles são verdadeiros sanguinários, canibais. São verdadeiros urubus sobrevoando um animal recém-morto, para mim não ficar com uma palavra fake para vocês, que eu tenho muito em preservar nas palavras. A vontade que temos aqui é de abrirmos o leque e falar verdadeiramente um linguajar, são o que eles são, mas como a gente está na internet, a gente precisa ter respeito à vida das pessoas. Mas são verdadeiros canibais, são verdadeiros urubus sobrevoando dejetos e corpos já mortos. Vocês entenderam? Terceiro, estudo de um livro no lar, de estudo de um livro da seita no lar. Quarto, levar o interessado a um estudo na congregação, que na verdade eles não têm congregação nem igreja, porque igreja é pecado. Por ser cuide quando alguém for contra o templo. Nunca se pode ser contra a igreja o templo. O templo Deus estabeleceu para adoração desde o tempo da tenda da congregação. Eles têm o salão do reino, não é templo. Eles não têm culto nem templo, eles têm o salão do reino das Testemunhas de Jeová. Então eles têm um salão, onde eles se reúnem, não é culto, eles fazem uma reunião, porque culto é pecado. Igreja também, é só o salão e a reunião. Quinto, então eles já, perceba, já colocaram os livros, eles já fizeram a segunda visita para te encorajar, agora eles já estão te dando um estudo no lar, já dominaram a tua casa e agora eles vão te levar para o salão. Eles são tremendos, eles são perfeitos enganadores. Em quinto, levá-lo ao estudo da revista A Sentinela, porque dentro da Sentinela vai estar todos os dogmas e as instruções da seita. Em sexto, encorajá-lo a participar do treinamento para evangelismo. Aí você já é um evangelista daqueles grupos que saem de casa em casa. Aquilo sai normalmente no sábado, são meio parecidos com os adventistas. Normalmente no sábado eles saem
nos dias de folga ou domingo, e eles se reúnem, porque eles sabem que a igreja atua no domingo, então eles saem muito no sábado e alguns no domingo. E qualquer dia que eles tiver oportunidade, mas sempre no sábado e domingo. Eles saem com um grupo grande de pessoas, se juntam na sede, eles saem para um ponto estabelecido da cidade, numa praça, num local público, e dali eles começam a sair de 2 em 2 ou de 3 em 4. As mulheres saem um bando, um 4, 5, e os homens de 2, 3, 4, 2, e vão. E eles fazem um ataque, uma varredura a nível de cidade. Eles não querem nem saber, eles vão na casa de católico, de crente, qualquer pessoa, e eles tentam injetar, e eles são insistentes, me perdoa a expressão, são nojentos, são sem respeito, sem ética, eles vão se infiltrando, e cachorro acuando, e não respeitam nada, e assim é a forma de evangelismo deles, levar a sua mensagem. Sétimo, já te evangelizaram, agora eles vão te levar ao batismo. Bom, o batismo deles é só Deus, né? É muito desvio doutrinário dentro dessa seita. Instrui os adeptos em vários tipos de reuniões, reúne-se nos salões do reino, fecha aspas, pois ensino que os templos tradicionais são diabólicos. Os templos é do diabo. O salão do reino é de Deus. Só lá onde está os testemunhos de Jeová, naquele salão deles, que não é igreja. Não é igreja. Não sei por que não é igreja. É só colocar, não tem diferença nenhuma, mas aquele lá é de Deus. Os demais templos é tudo do diabo. Vocês entenderam? Pois ensino que os templos tradicionais são diabólicos. Os adeptos não têm muita liberdade para estudar a Bíblia. A Bíblia é mais ou menos que toda seita, congregação cristã, não adianta ficarem irados. Congregação cristã, testemunho de Jeová, sempre tem que botar ou a Bíblia deles na mão e mesmo assim restringir a leitura da Bíblia, como fazia o catolicismo romano. Isso é prática tu tirar dentro do catolicismo romano, que nunca os papas permitiram a Igreja Católica fazer uso da Bíblia, até 1500, depois que Martinho Lutero disseminou as escrituras sagradas. Então, irmão, se você quer alguém sábio, dê a Bíblia, faça ler a Bíblia. Se a igreja não permite e não incentiva a leitura da Bíblia, é porque querem manipular a massa. Quando é uma igreja verdadeira, faz estudos e manda ler a palavra de Deus, incentiva o estudo sistemático da palavra. Vamos a mais um ponto. O livro guia é Estudo das Escrituras, escrito pelo fundador Russell, aquele que nós falamos no começo. Fundou ainda o jornalzinho Torre de Vigia, em 1879. E em 1974 contava com a tiragem de mais de 6 milhões de exemplares vendidos, publicado em 60 idiomas, colocados nas mãos dos leitores a um pequeno custo. Então vocês percebem que ainda tiveram que pagar por essa imundícia desse material. Você percebe que essa tática de enganar com a leitura, por isso que eu digo para vocês, imagem, leitura e música, vocês abram o olho na igreja. Abram o olho, porque essas 3 ferramentas é forte demais. Por exemplo, eu estou aqui no YouTube. Eu tenho certeza que o que eu estiver falando aqui vai influenciar muitas pessoas, mas é algo de Deus. Agora, também aqui, tem várias pessoas que estão aqui com segundas intenções, com determinados interesses, e vão influenciar muitas pessoas. Então, a imagem, que é aquilo que é gravado e falado, não é só a imagem, o áudio também, a fala influencia. E a música e a literatura. Se nós não soubermos usufruir disso, nós vamos complicar a